Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que, olha, garante a qualidade de quase tudo que está ao nosso redor. Do carro que a gente dirige ao avião em que a gente voa. É o processo de aprovação de peça de produção, ou, para facilitar, PPAP. Pense nele como um guardião, sabe? Aquele que garante que o projeto que está lá no papel se transforme em milhões de peças perfeitas. Vamos entender como é que isso funciona? Agora para pensar na complexidade da coisa. Um único carro pode ter tipo 30 mil peças, e muitas delas vêm de centenas de fornecedores diferentes. Como é que se garante que cada uma delas, cada parafuso, cada chip, seja absolutamente idêntico e perfeito, não uma vez, mas milhões de vezes? Uma falha, por menor que seja, pode comprometer tudo. É exatamente esse desafio gigantesco que o PPAP se propõe a resolver. E a resposta da indústria para esse problema é o PPAP. Mas olha, não é só um monte de papelada e burocracia, não. É, na verdade, um acordo, um aperto de mão bem formalizado que alinha o que o cliente espera e o que o fornecedor pode entregar. É a prova concreta de que o fornecedor não só acha que pode fazer a peça, mas que ele pode e vai produzir exatamente o que foi pedido com a qualidade que se espera. Tá, mas como é que um processo consegue garantir uma coisa tão complexa assim? Bom, o segredo está na estrutura dele. O PPAP é como se fosse a planta de uma construção, sabe? Cada etapa é cuidadosamente planejada. Vamos dar uma olhada nesse projeto. E aqui a gente tem o mapa completo da jornada. O manual do PPAP é todo dividido em 5 grandes seções. Ele começa com as regras gerais, depois mergulha a fundo nos requisitos técnicos, que é a seção 2, o coração de tudo, e vai seguindo até a notificação para o cliente e, por fim, a decisão final lá na seção 5. É um roteiro bem claro, do começo ao fim. E o núcleo de tudo isso mesmo são os 18 requisitos da seção 2. É como se fosse um checklist super rigoroso. O fornecedor precisa aprovar tudo, desde que o projeto está certinho e que o processo de fabricação é estável, até apresentar amostras reais da peça. Cada um desses 18 itens é um ponto de verificação para garantir que não vai ter nenhuma surpresa na hora da produção em massa. Ok, com essa estrutura na cabeça, vamos agora seguir a jornada real de uma peça passando por esse fluxo de aprovação. Afinal, quem faz o quê e quando? Nessa jornada, a gente tem 2 personagens principais. O cliente, que é quem define o que precisa, e a organização, ou seja, o fornecedor que vai fazer o trabalho. É uma parceria de verdade, uma dança sincronizada onde a comunicação clara e as responsabilidades bem definidas são a chave de tudo. E este fluxograma mostra exatamente essa dança acontecendo na prática. Olha só, tudo começa com o que o cliente quer. Aí, a organização entra em campo, trabalhando para preparar toda a documentação e o processo. Depois, a bola volta para o cliente, que vai revisar e dar o ok. E embora o manual diga que esse fluxo exato não seja obrigatório, ele captura perfeitamente a lógica por trás de quase todo o PPAP. Então vamos quebrar isso em passos. Primeiro, o cliente entrega o mapa do tesouro, todos os desenhos, todas as especificações. Depois, a organização vai a campo para coletar todas as 18 evidências. E por fim, eles enviam o tal do PSW, o mandado de submissão de peça. Pense no PSW como a capa do relatório, um resumo que diz, olha, tá aqui a prova de que a gente está pronto. Com o pacote enviado, a decisão volta para o cliente. E ele não só lê os documentos, não. Muitas vezes ele vai até a fábrica para ver o processo com os próprios olhos. Isso é chamado Run at Rate, onde o fornecedor tem que provar que consegue produzir as peças na velocidade e na qualidade certas para a produção em massa. Se tiver tudo ok, o sinal verde é dado e a produção pode finalmente começar. Beleza, depois dessa jornada toda de verificação e validação, qual pode ser o resultado? O que acontece depois que o cliente analisa todo o pacote PPAP? Bom, o veredito pode vir de 3 formas, como um semáforo. Aprovado é o sinal verde, produção total liberado. Aprovação interina é o sinal amarelo. A produção pode até começar, mas com algumas restrições e um prazo para corrigir pequenos problemas. E rejeitado, bom, aí é o sinal vermelho. Para tudo. Significa que o processo tem falhas sérias e precisa ser refeito e submetido de novo. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? Por que indústrias inteiras dependem de um processo tão detalhado como esse? No fim do dia, é tudo sobre isso. Confiança. O PPAP constrói uma ponte de confiança. Ele transforma a relação entre cliente e fornecedor de uma baseada em tomara que dê certo para uma baseada em eu tenho provas de que vai dar certo. No final das contas, o PPAP é um baita escudo de proteção. É um investimento de tempo e rigor agora para evitar desastres lá na frente, recalls que custam milhões,
falhas de produtos que mancham a reputação de uma marca e, em alguns casos, até colocam a segurança em risco. É a diferença entre só torcer pela qualidade e projetar a qualidade desde o início. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Num mundo onde um erro minúsculo pode ser multiplicado milhões de vezes, o PAPEP nos força a encarar uma verdade um tanto quanto desconfortável. Qual é o verdadeiro custo de uma peça que está apenas quase perfeita? Sabe, o que impede um carro novinho de sair da linha de montagem com um defeito perigoso? Ou, sei lá, um avião ser construído com uma peça que está fora da especificação? A resposta para isso, em grande parte, é um processo chamado PPAP. O nome parece complicado, mas é como se fosse uma linguagem universal que garante a qualidade na indústria. E é isso que a gente vai desvendar agora. A escala disso é uma coisa impressionante. Pensa só, um único carro pode ter umas 30 mil peças, vindo de centenas de fornecedores diferentes. Como é que um fabricante consegue garantir que cada parafuso, cada chip, cada pecinha de plástico é exatamente o que deveria ser? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o PPAP foi criado justamente para responder a ela. Então, como é que se resolve um problema dessa magnitude? Com uma linguagem em comum. O PPAP é isso. É um manual de regras, um padrão que garante que o engenheiro lá na Alemanha e o fornecedor lá na China estejam falando exatamente a mesma língua quando o assunto é qualidade. É o que constrói a confiança em toda a cadeia de produção. A melhor analogia para entender o PPAP é pensar naquele checklist que um piloto faz antes de decolar. Nenhum avião levanta voo sem que cada item seja checado, certo? Da mesma forma, nenhuma peça entra em produção em massa sem passar pelo checklist rigoroso do PPAP. É a garantia de que o lançamento daquele produto vai ser seguro e sem surpresas. Olhando aqui para a definição formal do PPAP, dá para ver que ela tem 2 pontos centrais. O objetivo não é só fazer uma peça certa uma única vez. O processo quer confirmar uma coisa bem mais profunda. Primeiro, que o fornecedor de fato entendeu o projeto, e segundo, que ele consegue fabricar essa peça perfeitamente, em grande escala e de forma repetida, consistente. No fim das contas, o PPAP está aí para responder 2 perguntas bem críticas. Primeiro, o fornecedor realmente entendeu cada detalhe do projeto? E a segunda, que é a verdadeira prova de fogo. O processo dele é robusto o suficiente? Ele consegue produzir essa peça perfeita de novo e de novo e de novo, no ritmo que a linha de produção exige? Então é isso, entendimento e capacidade. São os 2 pilares que sustentam toda a confiança no processo. Bom, agora que a gente já entendeu o porquê do PPAP existir, a pergunta que fica é: para quem exatamente valem essas regras? A resposta pode surpreender um pouco pela abrangência. A resposta curta é: para quase todo mundo. O PPAP não vale só para fornecedores externos, não. Ele se aplica também a departamentos internos da mesma empresa. E cobre tudo, desde as peças que vão no produto final, passando pelas peças de reposição e até a matéria-prima. É um sistema que envolve a cadeia de produção inteira. Mas como toda regra, tem uma exceção importante. Porque se chama de materiais a granel, tipo óleos, produtos químicos, resinas, o PPAP não é um requisito padrão. Mas a palavra-chave aqui é padrão, porque a regra de ouro continua valendo. Se o cliente pedir, aí sim o PPAP se torna obrigatório. A decisão final é sempre de quem compra. E isso leva a gente para outra questão. Será que é possível conseguir uma isenção formal do PPAP? A resposta é sim, mas não é um processo simples ou informal, não. É o que o pessoal da área chama de derrogar. E aqui a regra é claríssima. Somente o cliente tem o poder de dar essa isenção. Um fornecedor não pode simplesmente decidir por conta própria que não vai seguir um requisito. A autoridade final é sempre de um representante autorizado do cliente, o que deixa bem claro quem dita as regras do jogo da qualidade. O processo para pedir essa isenção segue uma lógica bem formal, como dá para ver aqui. Mas o passo mais importante é o último, a documentação. Uma conversa, um e-mail informal, nada disso vale. Sem um registro oficial assinado para todos os efeitos, a isenção simplesmente não existe. Papelada é tudo nesse caso. Agora, vamos entrar num detalhe que parece pequeno, mas que faz uma diferença gigantesca. Em qualquer norma técnica, as palavras são escolhidas com uma precisão cirúrgica. A diferença entre uma obrigação e uma sugestão, muitas vezes, está em uma única palavrinha. E este slide aqui mostra essa diferença fundamental de um jeito brilhante. Quando o manual do PPAP fala deve, não tem conversa, não tem negociação. É um requisito obrigatório, uma ordem. Agora, quando ele diz deveria, aí é uma recomendação, uma boa prática. Entender essa diferença é crucial para estar em conformidade.
É muito importante entender que o PPAP não existe sozinho, numa ilha. Ele é uma peça fundamental de um quebra-cabeça bem maior, a norma IATF 16949. Essa norma é tipo a bíblia da gestão de qualidade para a indústria automotiva no mundo todo, e é ela que dá força e autoridade para o PPAP. Esse trechinho da norma IATF é o motor por trás de tudo. Ele basicamente estabelece que é obrigatório ter um processo formal de aprovação, ou seja, a IATF exige o quê? A aprovação formal. E o PPAP acaba sendo a ferramenta mais usada para entregar o como. Resumindo, a IATF cria uma cadeia de responsabilidade. Ela exige que uma empresa não só tenha seu próprio processo de aprovação, mas que também aplique o mesmo rigor com seus próprios fornecedores. E no final, nada é enviado sem a prova documentada da aprovação do cliente. É um ciclo completo de confiança, tudo documentado do começo ao fim da cadeia. Isso tudo traz a gente de volta para o começo. O PPAP é muito mais que um processo, é uma cultura de prevenção. Ele existe para evitar que o erro em um único componente se transforme num recall de milhões de carros. A pergunta final não é só se um processo está pronto para o PPAP, mas sim qual é o custo de não estar. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem interessante. Vamos seguir o caminho de uma única peça desde a sua concepção lá na prancheta até ela estar pronta para produção em massa. Com isso, a gente vai desvendar um processo que é chave na indústria, o PPAP, que é a sigla para Processo de Aprovação de Peça de Produção. Já parou para pensar nisso? Pega um carro, um avião ou até mesmo um celular. Ali dentro tem milhares de componentes. Como é que os fabricantes conseguem garantir que cada um deles, feito aos milhões, seja exatamente idêntico e, claro, seguro? Pois é exatamente esse o desafio que o PPAP resolve. Pensa nele como se fosse uma língua universal, sabe? Um grande acordo entre o fornecedor e o cliente que garante que tudo vai sair perfeito, antes mesmo da primeira peça da produção em série ser feita. Vamos ver como essa jornada funciona passo a passo. Bom, tudo começa bem antes de qualquer máquina ser ligada. Começa na teoria, com um plano super detalhado, seja no papel ou na tela de um computador. Pensa nesse documento de especificações como se fosse o manual de regras do jogo para a nossa peça. É ele que define absolutamente tudo: o tamanho, o material, o desempenho, tudo que a peça precisa ser e fazer. É a fundação, a base de toda essa jornada. E olha, dentro desse manual de regras, tem os capítulos que são marcados com caneta vermelha, sabe? São as chamadas características especiais. São aqueles pontos críticos que, se falharem, podem colocar em risco a segurança ou a função do produto todo. A atenção aqui tem que ser redobrada. E quando todas essas regras e pontos críticos estão definidos e acertados, a gente chega no momento de bater o martelo, o desenho aprovado. É o sim definitivo do cliente. Ele funciona como um contrato visual que dá autorização para a peça finalmente sair do papel e ganhar o mundo real. É o sinal verde para começar. Ok, com o plano em mãos, a nossa peça agora precisa de um palco para nascer. E esse palco é o ambiente de produção. Mas quando a gente fala em ambiente de produção, não é só o prédio da fábrica não. É o ecossistema completo, as máquinas certas, as ferramentas, os operadores bem treinados, os materiais corretos e até as condições do lugar, como a limpeza, a luz e a temperatura. Cada um desses detalhes pode influenciar, e muito, na qualidade final da nossa peça. E nesse ambiente todo, o ferramental é o protagonista. E aqui tem um ponto crucial. Não estamos falando de ferramentas de protótipo ou gambiarras temporárias. O PPAP exige que a peça seja feita com o ferramental de produção regular, ou seja, exatamente as mesmas máquinas e os mesmos moldes que vão ser usados para fazer milhões de outras peças iguais a ela. Plano definido, palco montado, então é hora da ação. Vamos ver como a peça é fabricada de um jeito que seja sempre igual, sempre consistente. Para garantir que toda peça faça exatamente a mesma jornada, os fabricantes usam uma espécie de mapa, o diagrama de fluxo do processo. Ele mostra cada etapa, tintim por tintim, desde a matéria-prima chegando até a inspeção final. Assim, nada é esquecido ou feito na ordem errada. Na verdade, a gente pode resumir essa coreografia toda em 3 atos principais. Primeiro, mapear cada passo, como a gente viu no diagrama. Segundo, medir tudo com uma precisão absurda. E terceiro, controlar qualquer variação para que o processo seja estável e previsível. E como é que se garante que as medições são precisas? Com a calibração. É como se a gente pegasse uma régua e a comparasse com uma régua oficial para ter certeza que 1 metro é mesmo 1 metro.
Sem equipamento calibrado, qualquer medição vira um chute, e na produção em massa não tem espaço para chute, né? E aí a gente chega no santo grau do processo, alcançar o controle estatístico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o processo ficou tão estável, tão previsível, que a fábrica sabe exatamente qual é a pequena e natural variação de cada peça, não tem mais surpresa. É a prova de que o processo foi dominado e está pronto para produzir com qualidade constante. Beleza, fabricar a peça é uma coisa. Mas e se a gente pudesse prever os problemas antes mesmo deles acontecerem? É aí que entra a prevenção. Essa ferramenta, o FMA, é basicamente a bola de cristal da engenharia. É uma análise que se pergunta: o que poderia dar errado com essa peça ou nesse processo? E, se der errado, o quão ruim vai ser? É uma mudança de mentalidade, de consertar depois que quebra, para evitar que quebre. E o FMA funciona de um jeito bem lógico. Primeiro, a equipe se junta para pensar em todas as falhas possíveis. Depois, eles identificam ações para eliminar essas falhas, ou pelo menos diminuir muito a chance delas acontecerem. E por fim, tudo isso é documentado, criando um processo muito mais forte e seguro. E agora, chegamos ao clímax da nossa jornada. Depois de todo o planejamento, toda a produção, toda a análise de risco, chegou a hora do veredito final. O objetivo de todo esse esforço gigantesco se resume a uma única palavra: conformidade. É uma palavra simples, mas com um peso enorme. Significa que a peça que saiu da linha de produção é exatamente igual àquela que foi desenhada lá no começo. Ela atende a todos os requisitos sem tirar nem pôr. E como se prova essa conformidade? Com este documento aqui, o Certificado de Submissão de Peça, ou PSW. Pensa nele como o boletim final da nossa peça. Ele junta todas as evidências, todas as medições, os testes, os documentos gerados ao longo do caminho. E como a própria definição já entrega, ele confirma oficialmente que a peça está em conformidade. É a declaração final do fornecedor para o cliente dizendo: olha, a lição de casa foi feita, a peça está pronta e perfeita. E com a assinatura do cliente nesse documento, a nossa peça finalmente recebe a palavra que todo mundo estava esperando: aprovado! A jornada está completa. Agora sim, a produção em massa pode começar com total segurança e confiança. Então, da próxima vez que alguém entrar num carro, usar um eletrônico, qualquer coisa, vale a pena lembrar dessa jornada invisível. Por trás de cada pecinha, existe um processo super rigoroso garantindo a qualidade e a segurança. Isso nos leva a pensar, né? Se a indústria não aceita achismos para fazer um simples parafuso, em que outras áreas da vida a gente acaba aceitando o improviso onde deveria existir um plano bem feito? Fica aí a reflexão. Olá, a gente olha para um carro e vê o produto final, né? Mas por trás de cada veículo existe uma linguagem quase invisível que garante a qualidade de tudo. Hoje, a gente vai decodificar alguns termos essenciais que fazem essa máquina complexa da fabricação automotiva global funcionar com uma precisão de relógio. Já pararam para pensar nisso? Como é que pode um carro só pode ter peças que vêm de dezenas de países diferentes? Como que tudo se encaixa direitinho com a mesma cor, a mesma textura, o mesmo padrão de segurança? A resposta para isso, por incrível que pareça, está numa coisa bem fundamental. É isso aí! A resposta é uma linguagem em comum. E não são só termos técnicos jogados ao vento, não. É um verdadeiro idioma, um idioma compartilhado que permite que um engenheiro lá no Japão, um gerente na Alemanha e um fornecedor aqui no Brasil trabalhem em sincronia total. Essa linguagem é o alicerce de tudo. Ok, para a gente começar a entender essa linguagem, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas da história. Afinal, quem são as empresas envolvidas e como é que elas se relacionam? Vamos ver? Bom, no topo da cadeia de fornecimento, a gente tem as organizações. Pensa nelas como as fornecedoras de primeira linha, sabe? São elas que têm o contrato direto com a montadora, aquela que a gente conhece como OEM, ou Original Equipment Manufacturer. Agora, um degrau abaixo, a gente encontra os fornecedores. A grande diferença aqui é que eles não vendem direto para a montadora. Eles vendem para as organizações. Eles são, digamos, a segunda linha, fornecendo os componentes ou a matéria-prima que a primeira linha vai usar para montar uma peça maior. Então, o ponto-chave é esse. A organização fala com a montadora, o fornecedor fala com a organização. É uma hierarquia bem clara que define as responsabilidades e o fluxo de comunicação em toda a cadeia. E é isso que evita o caos e garante que todo mundo saiba exatamente para quem tem que responder. Certo, agora que a gente já conhece os atores, vamos falar sobre o que eles fazem, o que eles produzem.
Dos menores parafusos até os painéis enormes, cada tipo de item tem uma classificação bem específica. Primeiro, um termo interessante, ferramentas perecíveis. Elas não vão parar no carro final, mas sem elas o carro não existe. Pensa em brocas, fresas, insertos, tudo aquilo que se desgasta com o uso. A gestão certinha disso é o que impede que uma linha de produção inteira pare por causa de uma ferramenta simples. Em seguida, um conceito importantíssimo, o item de aparência. Basicamente é qualquer peça que fica visível quando o carro está pronto. O painel da porta, o para-choque. Para esses itens, a qualidade vai muito além da função. Cor, textura, o brilho, tudo passa por um controle estético super rigoroso, um processo de aprovação totalmente separado. Falando em peças, temos a peça ativa. Esse termo define qualquer componente que está no seu ciclo de vida de produção, seja para montar carros novos na fábrica ou para vender como peça de reposição. E enquanto uma peça é ativa, ela está sujeita a umas regras bem sérias. E olha, essa regra é de ouro, viu? Para toda peça ativa, todos os registros de produção, de testes, tudo mesmo, devem ser guardados durante todo o tempo em que ela está em produção e mais um ano inteiro depois disso. Mas por quê? Simples. É essa regra que permite, anos depois, rastrear um lote específico de um airbag com defeito e fazer um recall. Isso literalmente pode salvar vidas. A responsabilidade aqui é imensa. Muito bem. Com os atores e as peças definidos, vamos para a parte final da nossa análise. Como é que essa qualidade toda é medida e garantida na prática? Quais são as regras do jogo? Qualidade não é uma opinião, é matemática pura. Os índices da qualidade, como CPK e PPK, são ferramentas estatísticas que medem o quão bem um processo de fabricação está rodando dentro das especificações. Se os números aqui forem baixos, podem acreditar, uma linha de produção inteira pode parar. E para conseguir esses números, claro, são necessários testes. E aqui também existe uma hierarquia. Um laboratório é qualquer lugar que faz testes, mas um laboratório acreditado. E a história é outra. Ele foi auditado, certificado por um órgão externo, o que garante que seus métodos e resultados são confiáveis e seguem padrões internacionais. Essa acreditação vale ouro no mercado. E, por fim, a lista de fonte aprovada. As montadoras mantêm uma lista de empresas em que elas confiam, mas aqui vem o pulo do gato. Mesmo que uma organização compre uma peça de um fornecedor que está nessa lista, a responsabilidade final pela qualidade daquela peça é sempre da organização. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. E é aqui que tudo se conecta. Cada termo que a gente viu, organização, fornecedor, peça ativa, laboratório acreditado, não é só uma palavra no manual. Cada um deles é um pilar que ajuda a construir um sistema global, um sistema baseado em confiança e, mais importante ainda, em responsabilidade. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que um carro passar na rua, vale a pena pensar que por trás daquela pintura brilhante e do design arrojado, existe uma linguagem precisa, universal, que garante que cada uma das 30.000 peças daquele carro funcione como deveria. É uma verdadeira sinfonia de precisão, que agora a gente conhece um pouquinho melhor. Olá! A gente já se perguntou como é que um carro ou um celular são feitos com uma precisão que parece até coisa de outro mundo? Pois é, não é mágica, não. É um sistema. E hoje a gente vai decifrar a linguagem por trás dessa perfeição. São os termos e os processos que garantem que cada produto saia exatamente como planejado. Todas as vezes. Vamos transformar esse jargão todo numa história que faz sentido. Então, a grande pergunta é essa: como se consegue fabricar uma peça perfeita? Não uma, nem duas, mas milhões de vezes. A resposta, claro, não é sorte. Ela está num sistema super bem estruturado, que tem uma linguagem própria, quase um idioma que conecta a ideia lá na cabeça do engenheiro com a realidade da linha de montagem. E tudo começa aqui, bem antes de qualquer máquina ser ligada. Porque a grande sacada da indústria moderna é que a qualidade não é algo que a gente procura no final do processo. Não, ela é construída, ela é projetada desde o primeiríssimo rascunho. E a base de tudo é o planejamento da qualidade. Imagina que é como escrever a receita de um bolo antes de sequer entrar na cozinha. Em vez de esperar o bolo queimar para tentar salvar, a gente define os ingredientes exatos, a temperatura do forno, o tempo, tudo para garantir que ele já saia perfeito. A ideia é prevenir o problema e não só remediar depois. Ok, se o planejamento foi a nossa estratégia, o registro de projeto é o mapa do tesouro. É a planta baixa da peça,
o manual de instruções oficial. Ali está definido cada milímetro, cada material, sem deixar nenhuma margem para dúvida. É a fonte da verdade para todo mundo envolvido na produção. E aqui está a ponte que liga a teoria com a prática. O plano de controle é a receita detalhada para a fábrica. Ele pega aquele projeto super complexo e traduz em passos bem claros. Coisas como: comece essa parte a cada 50 peças, ou verifique a temperatura desta máquina de hora em hora. É o guia prático que garante que a ideia do engenheiro seja executada com perfeição lá no chão de fábrica. O plano de controle é exatamente essa peça-chave, a ligação indispensável entre o mundo das ideias da engenharia e a realidade da produção. Sem ele, o projeto é só um desenho bonito no computador. Com ele, se torna um plano de ação que funciona. Beleza? Com o plano de ação em mãos, chegou a hora de sair do ar-condicionado e ir para onde as coisas realmente acontecem, onde o barulho das máquinas significa que um produto está nascendo. Bem-vindos ao chão de fábrica. Para a gente entender a produção, precisamos conhecer o cenário. Primeiro, temos a planta, que nada mais é que o lugar, o prédio. Dentro dela, temos o processo, que é a sequência de ações que transformam a matéria-prima no produto final. E o objetivo de ouro é ter processos estáveis, ou seja, um sistema que funciona de forma previsível, consistente, como um relógio. Então, o que seria uma peça de produção? Olha, é a peça para valer. Não é um protótipo feito com todo o cuidado em um laboratório, não. É uma peça que foi fabricada nas condições reais do dia a dia da fábrica, com as mesmas ferramentas, os mesmos materiais e as mesmas pessoas que vão fazer milhões de outras iguaizinhas a ela. É exatamente isso. A peça de produção é a prova dos 9 de todo o planejamento. É ela que responde à pergunta: a fábrica consegue mesmo executar esse projeto com a precisão que a gente precisa, dia após dia? Só que fazer uma peça perfeita é só metade do caminho. O grande desafio é fazer milhares ou até milhões delas. E aí entra a taxa de produção, que é o ritmo combinado com o cliente. A questão é, a gente consegue manter essa qualidade impecável quando a linha de produção está a todo vapor? Certo? Planejamos a peça e produzimos a peça. Mas como a gente sabe se acertou? Agora o foco muda de fazer para conferir. E aqui a gente entra em dois conceitos super importantes que às vezes confundem um pouco: verificação e validação. Mas a diferença é mais simples do que parece. Verificação pergunta: nós seguimos a receita direitinho? É pegar a peça e comparar com o desenho, com o projeto, para ver se todas as medidas batem. Já a validação faz outra pergunta: a peça que a gente fez realmente funciona para o que ela foi criada? É testar a peça na sua aplicação real, no mundo real, para ver se ela cumpre o seu papel. E como isso vira um processo, o fluxo é mais ou menos esse. A gente define as metas, analisa se é possível alcançá-las, e aí, passo 3, a gente verifica se seguiu o plano, passo 4, a gente valida se o resultado funciona na prática, e, super importante, se algo deu errado, a gente corrige e anota tudo. Tudo tem que ser documentado. E essa documentação toda nos leva aos registros da qualidade. Pensa neles como a caixa preta do processo de produção. São os documentos que provam que todos os testes, todas as medições e todas as checagens foram feitas. São evidência concreta de que o trabalho foi feito e foi feito direito. Tem um ditado na indústria que diz: se não está documentado, não aconteceu. É bem por aí. Esses registros são a prova objetiva que sustenta todo o sistema de qualidade. E agora chegamos ao clímax dessa jornada. A peça foi idealizada, planejada, produzida e conferida internamente. Falta só um passo: apresentar a prova final e conseguir a aprovação mais importante de todas, a do cliente. Pensa nisso como se fosse o vestibular da peça. Um lote de produção real é enviado para o cliente, não só para mostrar a peça, mas para provar que o sistema inteiro, o planejamento, as ferramentas, os processos, está funcionando em harmonia para entregar de forma consistente aquilo que foi prometido. Essa submissão para aprovação, então, não é só mandar umas amostras. É um pacote completo, com documentos e peças, que representa o ponto máximo de todo o esforço de planejamento e produção com qualidade. E no fim do dia, depois de todos os processos, todos os documentos, tudo se resume a uma pessoa: o representante autorizado do cliente. Essa pessoa que tem o poder de analisar todas as evidências e dar o sinal verde, autorizando o início da produção em massa. E assim, a gente fecha o ciclo, da ideia à aprovação. Mas fica uma última pergunta para a gente refletir. O que acontece quando esse sistema todo falha? As consequências vão muito além de um prejuízo financeiro. Vão desde recalls caríssimos até falhas de segurança bem sérias.
E isso só mostra por que cada um desses termos que a gente viu hoje não é só burocracia, mas um pilar fundamental da engenharia moderna. Olá, vamos falar de um processo que é basicamente o aperto de mão final entre um fornecedor e o cliente. Sabe, aquele selo de confiança que garante que uma peça está perfeita antes de começar a produção em massa. Pois é, hoje a gente vai desvendar o que é e como funciona o PPP. Olha só nosso roteiro de hoje, bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é o PPAP. Depois, vamos ver os momentos exatos em que a submissão é necessária. Daí, a gente mergulha no que faz um lote de produção ser válido, entende a regra número 1 para cumprir os requisitos e, claro, o que fazer se alguma coisa der errado. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Nessa primeira parte, a gente vai entender o que de fato significa esse tal de processo de aprovação de peça de produção, o famoso PPAP. Então, na prática, o que é o PPAP? Pensa assim, é um processo todo certinho para provar que um fornecedor consegue de verdade fabricar peças que sempre atendem ao que o cliente pediu. É quase como um ensaio geral, antes da estreia de uma peça de teatro. É a última checagem para garantir que cada detalhe está no lugar antes de começar a produção para valer. Ok, entender o que é só o primeiro passo. A grande questão agora é: quando? Em que situações esse processo todo é acionado? Agora, nesta segunda sessão, a gente vai ver os 4 gatilhos principais que exigem uma submissão de PPAP. No fundo, são 4 cenários que disparam a necessidade de um PPAP. O primeiro, bem óbvio, uma peça completamente nova. O segundo, quando se corrige uma falha numa peça que já existia. O terceiro gatilho é qualquer tipo de modificação, seja no design, no material, no processo, mudou, tem que ter PPAP. E, por fim, tem outras situações mais específicas que o manual detalha para casos mais complexos. E só para mostrar que não é nada inventado, está aqui o texto direto da fonte oficial. A seção 1.1 do Manual de Treinamento deixa bem claro esses 4 gatilhos. Essa é a base, a regra do jogo para todo o processo de submissão. E isso nos leva a uma regra de ouro, que está bem destacada aqui. O manual é super claro. Na dúvida se precisa ou não de aprovação, a responsabilidade é de contatar o representante do cliente. Ou seja, a comunicação aqui não é uma opção, é parte fundamental do processo para evitar erros que podem custar bem caro. Agora, vamos para o coração da coisa, para a evidência física do PPAP, o lote de produção. As amostras que são enviadas para aprovação, elas não podem vir de qualquer lugar, não. Elas precisam vir de um lote com regras muito, mas muito específicas, que garantem que o teste seja realmente válido. A primeira regra é sobre o tempo. O lote de onde saem as amostras precisa rodar por um período de 1 a 8 horas. Mas por que essa janela? Bom, é tempo suficiente para simular um processo real e pegar variações, mas curto bastante para ser um teste controlado. Além do tempo, tem a quantidade. O padrão é um mínimo de 300 peças produzidas em sequência, a não ser que o cliente peça algo diferente. Esse número não é aleatório, ele tem um peso estatístico para mostrar que o processo não só é capaz, mas também é estável. E aqui talvez esteja o ponto mais importante de todos. As condições têm que ser uma cópia fiel do ambiente de produção em massa. Isso quer dizer o mesmo local, as mesmas ferramentas, os mesmos medidores, processos, materiais e até os mesmos operadores. A ideia é não deixar nenhuma variável de fora que não vai estar presente na produção real. Esse trecho do manual reforça exatamente isso. A palavra-chave aqui é representativa. As amostras do PPAP têm que ser um espelho do que vai ser produzido em larga escala. Qualquer descuido aqui pode comprometer toda a aprovação. Só que tem uma diferença importante aqui. Essas regras de tempo e quantidade valem para peças discretas, contáveis. Mas e quando o assunto é material a granel, tipo pós, líquidos granulados? Aí a lógica muda, né? Não dá para simplesmente contar 300 peças. Então, como é que se valida a qualidade de materiais a granel? O segredo está em coletar uma amostra que represente a operação em estado estável do processo. O foco sai da contagem e vai para a demonstração de que o processo de fabricação está estável, consistente ao longo do tempo. E o manual oficial mostra como isso funciona. Para materiais a granel, o histórico de produção pode ser usado para estimar a capacidade do processo. Em vez de um único lote de teste, a confiança vem da análise de um desempenho passado que já se mostrou consistente. Faz sentido, né? Beleza. Vamos agora para a nossa 4ª sessão, que fala do princípio fundamental de todo o PPA,
Cumprir todos os requisitos. Essa é sem brincadeira, a regra de ouro. A regra, como a gente vê direto do manual, é absoluta. As peças precisam atender a todos os requisitos do projeto, sem nenhuma exceção. Isso inclui tudo, desde as dimensões e materiais até normas de segurança e regulamentação. Aqui é preto no branco, ou cumpre 100% ou não cumpre. Mas isso leva a uma pergunta que não quer calar. E se, mesmo com todo o cuidado, uma peça não atender aos requisitos? É o que a gente vai ver na nossa última sessão. Como navegar e resolver uma não conformidade. A pergunta é essa, bem direta. O que fazer quando uma medida dá fora da especificação? Qual é o protocolo correto a se seguir nesse caso? O procedimento correto tem 2 passos que são cruciais. Primeiro, documentar. Todas as tentativas de corrigir o problema precisam ser registradas. Segundo, comunicar. O fornecedor tem que entrar em contato com o cliente para juntos definirem um plano de ação. Não é sobre esconder o problema, é sobre resolver em parceria. E o manual oficial está aqui para reforçar essa diretriz. Comunicação e documentação são os pilares para resolver qualquer não conformidade. A mensagem principal é que a transparência e a colaboração com o cliente são o único caminho a seguir. Deu para ver que o PPAP é um processo rigoroso, mas ele é vital para garantir qualidade e confiança. A pergunta final que fica no ar é essa. O processo está realmente pronto para passar por esse nível de detalhe e conseguir a aprovação? É uma reflexão importante. Hoje, a gente vai mergulhar numa sigla que é, assim, fundamental para a indústria. O PPAP, ou Processo de Aprovação de Peça de Produção. Pensa nele como a base, o alicerce da confiança entre quem fornece uma peça e quem compra. É o que garante que aquilo que está no projeto vai ser exatamente o que vai sair da linha de produção milhares de vezes. Então, vamos lá, direto ao ponto. Imagina que uma empresa precisa de, 1 milhão de parafusos, uma peça nova qualquer. Como é que se garante que cada uma dessas peças vai sair igualzinha, perfeita, sem nenhuma falha? Esse é o desafio que o PPAP existe para resolver. E a resposta é justamente essa, o PPAP. Mas não pensa nisso como um monte de papelada chata. É mais como um roteiro, uma linguagem universal que prova que um fornecedor não só consegue fazer a peça, mas que consegue fazer de novo, e de novo, e de novo, sempre com a mesma qualidade. Para a gente entender esses 18 requisitos sem dar um nó na cabeça, vamos dividir em 4 etapas bem lógicas. Primeiro, a planta, que é o que a gente está fazendo. Depois, o plano, que detalha como a gente vai fazer. Aí vem a prova, para validar se funciona mesmo. E, por fim, a submissão, que é o pacotão final para aprovação. Bora começar? A nossa primeira fase, então, é a planta. Pensa no arquiteto. Antes de construir qualquer coisa, ele precisa das plantas, certo? Na indústria é a mesma coisa. Aqui a gente define a base de tudo, o que exatamente está sendo fabricado. E dentro dessa fase tem alguns documentos que são a espinha dorsal. Os registros do projeto são a bíblia da peça. As autorizações de mudança garantem que tudo está documentado. E aqui aparece uma peça-chave, o FMA de projeto. FMA é Análise de Modos de Falha e seus efeitos. Basicamente, é uma análise de risco para a gente se perguntar o que pode dar errado com o design dessa peça, isso antes mesmo de produzir a primeira unidade. E claro, toda essa estrutura começa com o documento principal, o mestre de todos. O ponto de partida de tudo são os registros do projeto. Eles são a única fonte da verdade. E olha que curioso. Mesmo com tudo digital hoje, arquivo CAD e tudo mais, o manual do PPAP ainda pede uma cópia física, em papel. Sabe por quê? Para garantir que todo mundo no chão de fábrica tenha a mesma referência na mão, para saber exatamente o que medir. É sobre ter clareza total, sem espaço para dúvida. E aqui tem umas regrinhas de ouro. Para não ter confusão, é um registro só por peça. Se a peça for tipo uma caixa preta, um componente eletrônico que o fornecedor não abre o jogo de como funciona por dentro, o registro define só como ele se conecta e o que ele faz. E para materiais como tinta ou plástico, o registro vira quase uma receita de bolo, com a formulação exata. Isso aqui deixa bem clara a diferença entre os 2 tipos de FMA. O de projeto, que a gente está vendo agora na fase da planta, pergunta: o desenho da peça é bom o suficiente? Já o FMA de processo, que a gente vai ver logo mais, pergunta: o jeito que a gente fabrica essa peça é a prova de falhas? São 2 análises de risco diferentes, mas que se completam. Ok, com a planta bem definida, a gente avança para a segunda fase, o plano. Se a planta era o que, o plano é o como.
É aqui que a gente detalha o passo a passo de como a peça vai ser fabricada de um jeito que seja sempre igual. É o plano de jogo da fábrica. E os 3 pilares dessa fase são esses: o diagrama de fluxo do processo, o FMA de processo e o plano de controle. Juntos, eles criam um mapa detalhado da produção, desde a matéria-prima chegando até a peça final, prontinha, embalada. A lógica aqui é o pulo do gato. Primeiro, a gente desenha o caminho com o diagrama de fluxo. Depois, para cada passo desse caminho, a gente usa o FMA de processo para pensar em tudo o que pode dar errado. E por fim, a gente cria o plano de controle, que é a nossa estratégia para evitar que essas falhas aconteçam. É um ciclo, sabe? Mapeia, analisa o risco, controla. Muito bem, já temos a planta e o plano. Agora é a hora da verdade, a terceira fase, a prova. É aquele momento do, ok, me mostra na prática. É aqui que o fornecedor bota os dados na mesa e prova que o plano funciona e que a peça sai exatamente como está na planta. E essa fase é por informação, por os dados. Aqui entram os estudos para ver se as ferramentas de medição estão calibradas. Entram os resultados das medições da peça, os testes de material para ver se aguenta o tranco e, claro, os estudos estatísticos para provar que o processo é estável e consegue entregar o mesmo resultado sempre. Para simplificar, cada documento aqui responde a uma pergunta. Os resultados dimensionais dizem se as medidas batem. Os ensaios de material dizem se o material é o certo e se a peça funciona como deveria. Os estudos de processo respondem se a gente consegue fazer isso 1000 vezes com a mesma qualidade. E a documentação do laboratório prova que os testes são confiáveis. Simples assim. Beleza, com a planta, o plano e a prova na mão, a gente chega na reta final, a submissão. É a hora de juntar todos os 18 documentos, todas as evidências e montar um pacote único e organizado para entregar para o cliente e dar o ok final. E esse pacotão final tem até coisa física, não é só papel. Tem amostras da peça, uma amostra que vai ficar guardada como referência, e o relatório de aparência para coisas como cor e textura. E para fechar com chave de ouro, tem um último documento que amarra tudo. E esse documento é o PSW, ou Certificado de Submissão de Peça. Pensa nele como a capa de um livro, o resumo de tudo. É a declaração final do fornecedor basicamente dizendo: olha, tá aqui, fizemos tudo que tinha que ser feito. A peça atende a tudo que foi pedido e estamos prontos para começar a produzir para valer. É a assinatura que sela o acordo. No fim das contas, o mais importante é entender que o PPAP não é só preencher um checklist. É sobre construir um argumento, um caso bem sólido com provas de que a qualidade foi pensada, planejada e validada em cada pedacinho do processo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como o processo é rigoroso, né? Agora, pensa no contrário. Qual é o custo de um recall, de uma linha de produção inteira parada? De perder um cliente gigante por causa de uma falha que um PPAP bem feitinho teria pego lá no começo? Pois é, isso mostra o tamanho da importância desse processo. Vamos pensar um pouco numa linha de produção de um carro, por exemplo. Como é que se garante que o carro de número 1 milhão vai ser tão seguro e confiável quanto o primeiro que saiu da linha? O segredo, pode ter certeza, não está na sorte. Está num sistema, um sistema bem rigoroso de documentação. E hoje a gente vai desvendar justamente que papéis são esses que formam a verdadeira fundação da qualidade industrial. Então, a grande pergunta que fica é: o que de fato sustenta a qualidade de um produto? A gente costuma olhar para o produto final, né? Mas a verdade é que tudo depende de uma fundação que é invisível, mas muito poderosa. E hoje a gente vai explorar os pilares que formam essa base. Para construir qualidade de verdade, é preciso ter um método, um framework. É que nem construir um prédio. Se a fundação for fraca, não adianta. A estrutura inteira corre o risco de desabar. E essa fundação, no nosso caso, se apoia em 3 pilares essenciais que a gente vai conhecer agora mesmo. A nossa análise vai seguir direitinho a lógica desses 3 pilares. Primeiro, a gente vai entender o material, a matéria-prima, sabe? A base de tudo. Depois, a gente olha para o projeto, que é como se fosse o nosso plano de construção. E, por fim, o processo, que é a execução, botar a mão na massa. Vamos começar? Começando então pelo nosso primeiro pilar, o material. Parece meio óbvio, né? Mas antes de pensar em qualquer design ou processo, é fundamental saber exatamente do que o produto é feito. Controlar e identificar a matéria-prima, esse é o ponto zero de toda a qualidade. E a primeira exigência aqui é transparência total. É preciso um relatório que detalhe cada substância que tem na composição da peça, e para padronizar isso no mundo todo, a indústria criou um sistema bem específico, o IMDS, que centraliza todas essas informações. Mas o que é esse tal de IMDS? Bom,
é o Sistema Internacional de Dados de Materiais. Pensa nele como se fosse um passaporte para cada componente. Fornecedores do mundo inteiro, principalmente na indústria automotiva, registram cada substância ali. Isso garante, por exemplo, que materiais restritos não sejam usados e ainda facilita a reciclagem lá no fim da vida útil do veículo. Só que não basta ter um relatório digital, né? A identificação precisa estar na própria peça. Para componentes de polímeros, ou seja, plásticos, borrachas, a regra é bem clara. Eles têm que ser marcados com símbolos da ISO. Desse jeito, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue identificar o material de forma rápida e segura. Ah, mas essa regra vale para toda e qualquer peça? Não exatamente. O ponto crucial aqui é o peso. A marcação é obrigatória para peças plásticas com mais de 100 gramas e para peças de borracha, as chamadas elastoméricas, com mais de 200 gramas. É um critério bem simples e direto ao ponto. Muito bem! Com um material devidamente documentado e identificado, a gente pode seguir para o segundo pilar, o projeto. Agora o nosso foco muda da matéria-prima para o plano de construção, ou seja, o design da peça. Aqui a mentalidade já muda para prevenção. Antes mesmo de fabricar uma única pecinha, a pergunta é: o que pode dar errado com este design? E para responder isso, existe uma ferramenta super poderosa, o FMEA de projeto. É, na prática, uma análise de risco para caçar falhas em potencial ainda no papel, antes que elas virem um problema enorme e caro no mundo real. FMEA. Essa sigla significa Análise de Modo e Efeito de Falha, e a ideia por trás dela é simplesmente genial. Em vez de ficar apagando incêndios, o FMEA é sobre evitar que o fogo comece. É uma busca sistemática, bem metódica, por pontos fracos no projeto para a gente poder corrigir tudo lá na origem. Olha, projetos de engenharia mudam o tempo todo e cada pequena alteração precisa ser registrada. Por quê? Simples. Se a produção estiver trabalhando com um desenho antigo, o resultado pode ser um desastre. Por isso, qualquer mudança que ainda não foi oficializada no projeto principal exige um documento de autorização. É a garantia de que todo mundo está na mesma página. E para fechar o ciclo do projeto, vem a validação final. É preciso ter evidência formal, o papel assinado de que o cliente aprovou o projeto de engenharia. É o de acordo oficial, sabe? O sinal verde que confirma que o plano de construção atende a todas as expectativas. Ok? Já temos o material correto e o projeto aprovadíssimo. Agora vamos para o terceiro e último pilar, o processo. A questão agora é: como é que esse projeto sai do papel e se transforma num produto físico de forma consistente e segura sempre? O primeiro passo aqui é criar um mapa. E o diagrama de fluxo do processo é exatamente isso. Um mapa visual que descreve cada etapa da produção, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do produto final. Ele mostra a sequência e como todas as atividades interagem entre si. Ter um mapa é ótimo, mas ele não mostra os perigos no caminho, né? O que acontece se uma máquina desregula? Ou se um operador comete um erro? Cada etapa desse fluxo tem seus próprios riscos. Então, como é que a gente gerencia isso? E é aí que entra o FMEA de processo. A lógica é a mesma do FMEA de projeto, só que agora o foco é na fabricação. Ele percorre cada etapa daquele mapa de processo, se perguntando o que pode dar errado aqui. E, claro, criando um plano para garantir que não aconteça. E assim a gente fecha o ciclo. Os três pilares, material, projeto e processo, eles se conectam para formar uma estrutura super robusta que sustenta a qualidade do produto. Cada um desses pilares depende de uma documentação bem específica e rigorosa. Então vamos conectar tudo. Para o pilar material, a gente viu os relatórios de composição e as marcações ISO. Para o projeto, o FMEA e os controles de alteração. E para o processo, o mapa de fluxo e o seu respectivo FMEA. Cada documento é uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, forma o dossiê completo da qualidade. E a grande lição que fica é essa. A verdadeira qualidade não é encontrada inspecionando o produto lá no final da linha. Ela é construída passo a passo em cada um desses documentos. Qualidade, no fim das contas, não é um acidente, é uma decisão. E essa decisão, como a gente viu, é sempre documentada. Sabe, no mundo da manufatura, o desafio não é só fazer uma peça perfeita. O desafio de verdade é fazer 1 milhão de peças perfeitas todas iguaizinhas. É a consistência em grande escala que é o grande objetivo. Mas como se chega lá? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E a resposta está em um sistema, quase como um blueprint que foi desenhado exatamente para resolver esse problema. Hoje a gente vai desmontar esse sistema parte por parte, usando como base os próprios manuais de treinamento da indústria.
O nosso roteiro para entender isso é bem direto. A gente vai olhar para os 4 pilares desse blueprint da qualidade. Primeiro, o plano de controle. Depois, a análise dos sistemas de medição. E, em seguida, os resultados dimensionais. E, por fim, os ensaios de material e desempenho. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Olha, tudo na vida começa com um plano, com uma estratégia. E aqui não é diferente. O primeiro pilar do nosso blueprint é justamente o plano de controle. Dá para pensar nele como se fosse o alicerce de todo o processo de qualidade. A melhor forma de pensar nisso é que o plano de controle é a receita mestre da produção. Sabe, como uma receita de bolo. Ele detalha cada passo, cada ingrediente, cada método que precisa ser seguido para garantir que o resultado final seja exatamente o esperado. Todas as vezes. E isso não é só uma boa ideia, não. É uma exigência. Como a gente vê aqui no requisito 2.2.7, a organização precisa ter um plano de controle. E ele tem que definir todos os métodos usados para controlar o processo. E o mais importante, ele tem que atender aos requisitos específicos de cada cliente. O que é fundamental a gente entender sobre esse plano? Bom, alguns pontos são cruciais. Ele não só define os métodos, como também dá uma certa flexibilidade, permitindo usar planos para famílias de peças que são parecidas. E olha que interessante, em muitos casos o cliente precisa dar o ok nesse plano diretamente. Isso só reforça o quanto a transparência é importante nesse processo todo. Certo, então já temos um plano. Mas de que adianta ter a melhor receita do mundo se a balança da cozinha está desregulada? É isso que nos leva direto para o nosso segundo pilar, a análise dos sistemas de medição. Essa análise de sistema de medição, ou MSA, serve basicamente para validar a credibilidade dos dados. Pensa só, se a régua estiver torta, tudo que for medido com ela vai sair errado. A MSA garante que a régua e todos os outros instrumentos estejam perfeitamente afinados, como um instrumento musical antes de um show. E o requisito 2.2.8 é super claro sobre isso. A organização é obrigada a fazer estudos estatísticos como RRR, tendência, estabilidade, tudo isso para qualquer equipamento de medição que seja novo ou que tenha sido modificado. É uma checagem rigorosa para ter certeza de que os dados que estão sendo coletados são a mais pura verdade. E essa boa prática aqui resume tudo de forma perfeita. O ponto central é fazer estudos estatísticos para entender a tal da variação. Porque todo sistema de medição tem uma variaçãozinha natural. O objetivo é conhecer essa variação, medir e controlar, para que ela não acabe afetando a qualidade do produto lá no final. Ok, com um plano sólido nas mãos e ferramentas confiáveis e afinadas, chegou a hora de coletar as provas. A terceira parte do nosso blueprint é sobre isso, sobre a prova física. Os resultados dimensionais que mostram que o produto real bate com o que foi projetado no papel. Resultados dimensionais são exatamente o que o nome diz. A prova concreta e irrefutável. Não é achismo, não é opinião. São dados puros que provam que cada medida, cada ângulo, cada diâmetro da peça está dentro das tolerâncias que foram especificadas lá no projeto. O requisito 2.2.9 detalha que essa prova é necessária para cada processo de manufatura que seja único. O que isso quer dizer na prática? Que se a fábrica tem, por exemplo, várias linhas de produção ou vários moldes diferentes, cada um deles precisa ter seus resultados dimensionais validados e bem documentados. E aqui tem um detalhe que, olha, faz toda a diferença. Não adianta só colocar um OK ou passou. A norma exige que se registre os resultados reais. Imagina que uma peça precisa ter 10 milímetros. Registrar 9,98 é muito, mas muito mais útil do que só um OK. Por quê? Porque isso permite analisar tendências e fazer pequenos ajustes antes que um problemão aconteça. Para garantir que todo mundo esteja na mesma página, uma peça é escolhida para ser a amostra padrão. Ela vira referência física, o padrão ouro, sabe? Todas as outras peças produzidas são comparadas com ela. É a materialização da peça perfeita. Certo, uma peça pode ter as medidas exatas, mas será que o material dela é forte o suficiente? Será que ela funciona como deveria sob pressão? Isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça, os ensaios de material e desempenho. Esses testes vão muito além da geometria da peça. Eles checam a composição química do material, a dureza, a resistência à corrosão e também se o produto final faz o que ele foi projetado para fazer. É a prova de que a peça não só parece certa, mas ela é certa em todos os sentidos. E o requisito 2.2.10 divide isso em duas áreas bem claras, como a gente pode ver. De um lado, os resultados de ensaio de material, que focam do que a peça é feita.
Do outro, os resultados de ensaio de desempenho, que focam no que a peça faz. A documentação aqui tem que ser impecável, super detalhada. O relatório precisa ter o nível de alteração do projeto, a data do teste, a quantidade que foi testada, os resultados reais e até o nome do fornecedor do material. Isso tudo cria uma rastreabilidade completa, da matéria-prima até o produto prontinho. E isso leva a um ponto super importante sobre a cadeia de suprimentos. A qualidade não começa na linha de produção, ela começa bem antes, com os fornecedores. Por isso, a regra é clara. Só se pode usar materiais e serviços de fornecedores que já estão na lista de aprovados pelo cliente. Ufa! Agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Ver como todas essas peças que a gente discutiu se encaixam para formar um sistema de garantia da qualidade, que é coeso e, mais importante, poderoso. Esse fluxo aqui mostra a lógica do sistema de um jeito brilhante. Tudo começa com o plano, que define as regras do jogo. Mas o plano não serve para nada sem as ferramentas confiáveis para segui-lo. Com as ferramentas validadas, aí sim a gente consegue a prova física de que o produto está correto. E por último, a prova de performance garante que ele não só tem a forma certa, mas que funciona perfeitamente. Um passo depende do outro, construindo uma verdadeira fortaleza de qualidade. E com isso, nosso blueprint está montado. A questão que fica no final não é se a qualidade é importante. Claro que é. Mas sim se o sistema que existe para garanti-la é realmente completo e robusto. O plano, as ferramentas, a prova física e a prova de performance. Se um desses pilares estiver meio bambo, o sistema todo fica comprometido. É algo que vale a pena a gente refletir. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que é simplesmente chave na indústria. Como um fornecedor consegue provar para um cliente que um componente novo tem a qualidade necessária antes mesmo de pensar em produção em massa? É um verdadeiro desafio de confiança e, claro, de muita precisão. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que se estabelece essa confiança? A resposta está em uma jornada de 2 etapas, totalmente baseada em dados concretos. Primeiro, os testes de desempenho e depois, os estudos de processo. Vamos ver em detalhes como isso funciona? O nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa com o desafio principal, passa pelas 2 etapas que são fundamentais, a de teste e a de estudo, depois a gente entende uma diferença crucial entre tipos de dados, detalha os requisitos de estudo e, no final, olhamos para o cenário completo para ver o que tudo isso significa na prática. Certo? Vamos lá. No fundo, todo esse procedimento tem um propósito principal: construir uma ponte de confiança entre o fornecedor e o cliente. E essa ponte, ela não é feita de promessas, não. Ela é feita de dados rigorosos e que podem ser verificados. A primeira fase foca 100% na peça. O objetivo aqui é super simples e direto: provar que o componente, sozinho, atende a absolutamente todas as especificações técnicas que foram exigidas. É a prova de fogo, o primeiro grande teste. E essa prova não pode ser só um funciona! De jeito nenhum! Os resultados dos testes de desempenho precisam ser documentados nos mínimos detalhes. Sem a documentação correta, o teste perde completamente a validade. Rastreabilidade aqui é tudo. Agora, o que é bem interessante aqui é a precisão que se exige. A documentação precisa incluir o nível de alteração do projeto, qualquer autorização de engenharia, os detalhes das especificações do teste, a data exata, a quantidade de peças que foram testadas e, o mais importante de tudo, os resultados reais que foram obtidos. Cada detalhezinho desses conta para a validação final. Ok, provamos que uma peça funciona. Ótimo. Mas e para produzir milhares delas de forma consistente? É aí que a gente vai para a segunda etapa, que é analisar o processo de fabricação. Aqui o desafio é outro: é garantir repetibilidade e confiabilidade em larga escala. O objetivo desta fase é muito claro: determinar se o processo produtivo dá conta do recado, se ele é capaz e, portanto, se é aceitável para começar a produção para valer. Esse estudo é obrigatório para todas as chamadas características especiais, aqueles parâmetros supercríticos definidos pelo cliente ou pela própria organização. E aqui vem um ponto crucial. O fornecedor precisa ter o ok do cliente sobre os índices que vão ser usados para medir a capacidade do processo antes de submeter qualquer resultado. Sem esse alinhamento prévio, o estudo todo pode ser rejeitado. Além disso, é obrigatório analisar os sistemas de medição para entender o impacto que o erro de medição pode ter nos resultados. Certo, agora vamos falar sobre a matéria-prima de qualquer análise, os dados. Neste contexto, existe uma distinção que é fundamental entre 2 tipos de dados. E entender essa diferença é essencial, porque só um deles é aceito para esses estudos iniciais.
De um lado, a gente tem os dados variáveis. São medições em uma escala contínua, como diâmetro, peso ou temperatura. São esses dados que permitem uma análise estatística profunda da capacidade do processo. Do outro lado estão os dados por atributos. Eles são basicamente contagens do tipo passa, não passa, como o número de defeitos ou falhas. Eles, embora sejam importantes para o controle do dia a dia, não são aceitáveis para o estudo inicial porque só nos dizem sim ou não, sem revelar o quão perto ou longe o processo está do ideal. Essa frase do material de origem resume tudo. É uma regra sem exceções. O foco é total, absoluto, nos dados que podem ser medidos, pois são eles que revelam a verdadeira estabilidade e capacidade do processo de produção. Com essa base bem estabelecida, vamos para os requisitos práticos. Quais são os números e os conceitos que definem um estudo de processo válido, um estudo bem executado? O primeiro número-chave é 100. Para que o estudo tenha relevância estatística, é necessário coletar, no mínimo, 100 leituras de peças produzidas em sequência, direto do lote de produção que chamamos de significativo. O segundo número importante é 25. Esses 100 dados ou mais precisam ser organizados em pelo menos 25 subgrupos. Essa estrutura é fundamental para poder usar ferramentas estatísticas como os gráficos de controle X-barra e R, que ajudam a gente a enxergar a estabilidade do processo. E é vital entender o que este estudo representa. Ele é definido como um estudo de curto prazo. O que isso quer dizer? Que ele é uma foto de um momento específico sob condições controladas. Ele não prevê como o processo vai se comportar ao longo do tempo, com as variações naturais de pessoas, de materiais e do ambiente. Então, juntando todas as peças, qual é o panorama geral? O que realmente concluímos com esse estudo inicial? Vamos amarrar os pontos mais importantes. A grande conclusão é esta. O estudo inicial é um passo indispensável e muito poderoso, mas ele é um retrato do momento. Ele prova que o processo, naquele instante, é capaz de atender aos requisitos. Só que ele não é a história completa. A manutenção da qualidade a longo prazo vai exigir um monitoramento contínuo. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Ter a capacidade inicial comprovada é uma grande vitória, sem dúvida, mas o verdadeiro desafio começa depois. O processo está realmente preparado para manter a consistência e a qualidade dia após dia, mês após mês? Essa é a questão que define a excelência. Como é que a gente sabe se um processo de fabricação está realmente bom? Se ele entrega o que promete, sabe? De forma consistente, sem surpresas. Essa é a grande pergunta na indústria. E hoje a gente vai desvendar essa resposta usando duas ferramentas super importantes, o CPK e o PPK. E olha, para começar, essa citação da nossa fonte já diz tudo. O objetivo aqui não é só correr atrás de um número, de uma nota, não. O verdadeiro prêmio é entender a fundo a variação do processo. É sobre o porquê que está por trás do número. Então, a nossa missão aqui é bem clara: entender a variação. E por que isso é tão importante? Simples. A variação é a inimiga número 1 da qualidade. Quanto menos variação, mais previsível e mais confiável é o nosso processo. E como a gente comunica o que descobrimos sobre essa tal variação? Bem, a linguagem padrão, o idioma universal da indústria para isso, são esses índices de capacidade e desempenho. São eles que contam a história do nosso processo de um jeito que todo mundo entende. Vamos então conhecer nosso primeiro detetive. Eu gosto de pensar no CPAC como o especialista. Sabe, aquele cara que pega a lupa e vai examinar um pedacinho bem específico da cena do crime, procurando as menores pistas. E aqui está a definição dele. A parte mais importante dessa frase é variação dentro dos subgrupos. O CPK só olha para aquela variação natural do processo, sabe? Aquela que acontece ali, de momento a momento. Ele meio que ignora as grandes mudanças que podem rolar com o tempo. Agora, o pulo do gato está aqui nessa expressão, poderia ser. O CPK mostra pra gente o potencial do processo. É como se ele dissesse, olha, se a gente conseguisse eliminar todas as grandes bagunças, tipo troca de turno, lote de matéria-prima diferente, o nosso processo seria, assim, incrível. É um cenário de laboratório, mundo ideal. Mas a gente não vive nesse mundo ideal, não é mesmo? É por isso que a gente precisa do nosso segundo detetive, o PPK. Esse aqui é o generalista. Ele dá uns passos para trás para ver o quadro completo, considerando todas as evidências tudo junto. E a definição dele já mostra isso. A palavra-chave aqui é variação total. O PPK não quer saber. Ele olha para toda a variação, tanto aquela pequenininha dentro dos grupos,
quanto às grandes mudanças que acontecem entre eles. E aqui está o ponto principal. O PPK nos dá um retrato do desempenho real. É o que o cliente lá na ponta realmente recebe, o que ele sente. É a realidade nua e crua do processo, com todas as suas imperfeições. E este quadro resume tudo perfeitamente. De um lado, o CPK, nosso especialista, focado no potencial, olhando só dentro dos subgrupos. Do outro, o PPK, nosso generalista, mostrando a realidade, analisando a variação total. Potencial contra realidade. É essa a grande sacada. Certo, então temos duas ferramentas na mão. A grande questão é, qual delas a gente deve usar e quando? Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer profissional da área de qualidade. E a resposta é, a escolha não é no achismo, não. Ela depende totalmente da situação do seu processo. O material de referência nos dá um roteiro bem claro. Primeiro passo. O processo está estável e tem dados suficientes? Mais de 100 amostras? Perfeito. Use o CPK. Mas e se o processo não for tão estável assim, mas as causas dessa instabilidade são conhecidas? Aí entra o PPK, para mostrar o desempenho real. E por último, o cenário da dúvida. Poucos dados ou variações que ninguém sabe de onde vem. A regra é clara, para tudo e vai conversar com o cliente. Beleza, o índice foi escolhido, o cálculo foi feito, e agora, o que esse número significa? Qual é o veredito final sobre o processo? Essa tabela aqui é o nosso gabarito, o nosso juiz. É ela que vai nos dar os critérios exatos para o veredito. Primeiro cenário, o melhor de todos. Um resultado maior que 1,67. Pense nisso como um sinal verde, bem forte. Traduzindo com louvor, o processo está ótimo, atende ao padrão e pode seguir em frente sem problemas. Agora, o meio do caminho entre 1,33 e 1,67, esse é o nosso sinal amarelo. Atenção, vá com cuidado. Ou seja, o processo pode ser que esteja ok, mas não dá para garantir. É uma zona cinzenta. Esse resultado exige, sem falta, uma conversa séria com o cliente para analisar a situação e decidir o que fazer. E, finalmente, qualquer valor abaixo de 1,33. Aqui não tem jeito. É o sinal vermelho, parada obrigatória. Isso significa uma reprovação, sem margem para dúvida. O processo não é aceitável. E aqui, falar com o cliente não é uma sugestão, é mandatório, é obrigatório para discutir o que aconteceu e, com certeza, traçar um plano de melhoria urgente. Então, para a gente amarrar tudo, o que aprendemos? CPK mede o potencial, o quão bom um processo poderia ser. Já o PPK mede o desempenho no mundo real, o que ele realmente é. A estabilidade do processo é o que define qual dos dois usar. E o número final nos dá o veredito. Aprova, analisa melhor ou reprova e corrige. E para fechar, vamos pensar um pouco. Imagine que um processo passou com um PPK de, digamos, 1,4. Tá aceitável. Mas o CPK dele é 2,0. Essa diferença é enorme entre a realidade e o potencial. O que ela está gritando para a gente? Ela está apontando para oportunidades de melhoria que estão escondidas. É uma pista de que existem fontes de variação grandes entre os subgrupos que, se a gente eliminar, podem levar o processo para outro nível. Quais seriam essas fontes? Esse, meu amigo, é o verdadeiro trabalho de detetive. O processo de aprovação de peça de produção, o famoso PPAP, parece bem direto no papel, né? Mas o que acontece quando o chão de fábrica tem outros planos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesses desafios, focando em como lidar com as exceções e entender por que a prova física é tão, mas tão importante. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Porque, vamos combinar, no mundo real a perfeição é rara. Os processos nem sempre seguem o script. Então, essa nossa análise aqui é um guia prático, direto ao ponto, para resolver esses desafios do dia a dia e, claro, garantir a aprovação. Para a gente dominar o PPAP de vez, vamos passar por 5 áreas essenciais. A gente começa com aqueles dados que não se comportam como esperado. Depois, o que fazer quando os critérios não são atingidos. Aí vamos falar da importância dos laboratórios, dos relatórios de aparência e, para fechar, das amostras físicas, que são a prova final da qualidade. Bora lá? Nossa primeira parada, dados de processo não normais. Sabe, quando os números simplesmente não seguem aquela curva de sino bonitinha, isso acontece muito mais do que se imagina. E aí que mora o perigo. Os critérios padrão de aceitação, CPK, PPK, eles foram feitos para dados que se comportam de maneira normal,
Quando os dados são diferentes, ou quando a especificação é de um lado só, usar a análise padrão pode levar a conclusões totalmente erradas. Simplesmente não funciona. Então, qual é a saída? Bom, a palavra-chave é colaboração. A regra é clara. Em vez de tentar forçar os dados num modelo que não serve, a organização precisa sentar e conversar com o cliente. Juntos, vocês vão definir um novo critério de aceitação, um que realmente faça sentido para aquele processo específico. Mas o mais importante aqui não é só achar um número novo, sabe? O lance é ir mais fundo. É entender por que o processo se comporta daquele jeito. A partir daí, o objetivo vira gerenciar ativamente essa variação. O foco muda de estou dentro da meta para eu realmente controlo o meu processo? Certo? Agora vamos para o segundo cenário, um bem crítico. E se, mesmo com todo o esforço, o processo não atingir os critérios de aceitação a tempo de submeter o PPAP? O que se faz? Qual é o plano de ação? A resposta tem que ser um plano de ação rápido e obrigatório. Primeiro passo, transparência total. Contate o cliente imediatamente. Segundo, apresente uma solução. Submeta um plano de ação corretiva, que geralmente vai incluir uma inspeção 100% como uma medida de contenção. E por último, o trabalho não para. Os esforços para reduzir a variação do processo precisam continuar a todo vapor. Só um detalhe, ou melhor, 2 detalhes muito importantes sobre essa inspeção 100%. Primeiro, isso não é uma decisão que se toma sozinho. Precisa da análise e do consentimento do cliente. Segundo, quando falamos de materiais a granel, 100% não quer dizer inspecionar cada partícula. Significa avaliar uma amostra que represente com confiança o lote inteiro. Ok, vamos mudar um pouco o foco. Saímos da resolução de problemas e entramos na construção de credibilidade. Porque, no fim das contas, a base de um bom PPPAP são dados confiáveis. E isso começa em quem faz os testes. Aqui a regra é simples e inegociável. Absolutamente todas as medições e testes do PPAP têm que ser feitas por um laboratório qualificado. Ponto final. Isso é o que garante a integridade e a confiança nos resultados. E como se comprova essa qualificação? Bem, se o laboratório é interno da própria empresa, ele precisa ter um documento oficial, o tal do escopo, provando que ele é capaz de fazer aquele teste específico. Agora, se for um laboratório externo, a prova vem no próprio relatório. Ele tem que ser em papel timbrado, com todos os detalhes do laboratório, das datas e das normas usadas. Deixando os dados e os números um pouco de lado, vamos para a primeira parte da evidência física. Documentar a aparência de uma peça. Algo que para muitos componentes é tão importante quanto as medidas. O RA, ou Relatório de Aprovação de Aparência, é exatamente o que o nome sugere. É um formulário obrigatório sempre que a aparência da peça, seja a cor, a textura, a granulação, for um requisito de projeto. Ou seja, se a aparência conta ponto, ela precisa de um documento oficial. E o processo é bem direto. Depois de preencher o RAA, ele é enviado para o cliente junto com as peças de produção. Assim que o cliente aprova, esse relatório vai junto com o certificado de submissão de peça, o PSW, na entrega final. É a prova documental de que a parte estética está aprovada. E já que estamos falando de evidências físicas, vamos além dos relatórios. Agora, o foco é nas peças em si, as amostras de produção e as amostras padrão. Elas parecem a mesma coisa, mas cada uma tem um papel fundamental e bem diferente. De um lado, temos as amostras de produção. São aquelas que a gente manda para o cliente avaliar. Do outro, as amostras padrão, que são como a peça de ouro, a referência que fica guardada na organização. Podem parecer idênticas, mas suas funções são bem distintas. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A amostra de produção vai para o cliente. Já a amostra padrão, ou master sample, fica na empresa. E não é para sempre, ela deve ser guardada pelo mesmo tempo que os registros do PPAP. E o mais importante, ela precisa estar muito bem identificada como a amostra padrão, com a data em que o cliente deu o ok. E essa frase define tudo. A amostra padrão é a referência final, é o tiratema. Quando os números não contam a história completa ou quando um detalhe é meio subjetivo, é essa amostra física que diz o que é uma peça aprovada. Ela é a verdade materializada da produção. E só para fechar alguns detalhes práticos. É preciso guardar uma amostra padrão para cada cavidade de molde ou ferramenta. Se as peças forem gigantes, o cliente pode autorizar por escrito uma mudança nessa regra. E no caso de materiais a granel, a amostra pode não ser física, mas sim um conjunto de registros e resultados de testes. No final das contas, tudo se resume a isso.
Lidar com dados fora da curva, com falhas e com toda a documentação física não é só sobre carimbar um PPAP. É sobre construir um sistema forte, que consegue provar a qualidade de forma consistente. A pergunta que fica é: a sua prova de qualidade, ela realmente se sustenta? Olá! Olha, quem já passou pela maior parte do processo de PPAP sabe muito bem que os últimos passos, nossa, eles são cruciais. É por isso que hoje o nosso foco é exatamente este. Aqueles detalhes finais que vão definir se uma submissão vai ser aprovada de primeira ou se vai voltar para estaca zero. Vamos trabalhar para que seja a primeira opção, certo? Então, a grande questão que fica no ar é: depois de todo aquele esforço, o que ainda falta para conseguir a aprovação final? Pensem nessa nossa conversa como um checklist definitivo, sabe? Aquele último polimento antes do envio. Vamos mergulhar no primeiro item, que é essencial. Vamos começar falando sobre os auxílios de verificação. Imagina só, uma peça com uma forma super complexa. Como é que se garante que cada medição, feita por pessoas diferentes, em turnos diferentes, seja exatamente a mesma? Pois é aí que entram essas ferramentas. Elas funcionam como gabaritos, feitos sob medida para garantir uma consistência total. Para ser um pouco mais específico, um auxílio de verificação pode ser um gabarito, um dispositivo de fixação, enfim, qualquer coisa que ajude a eliminar a variabilidade humana da inspeção. E aqui vai um detalhe crucial, hein? Se o cliente pedir, a inclusão dessa ferramenta no pacote PPAP não é opcional, é obrigatória. O que fica bem claro aqui é que não basta só criar a ferramenta e pronto. A organização tem um compromisso que continua. É preciso garantir a precisão dela, documentar qualquer mísera mudança, fazer manutenção preventiva e, claro, realizar os estudos de sistema de medição, como o famoso RNR, de repetibilidade e reprodutibilidade. É uma responsabilidade que vai durar literalmente a vida toda da peça. E para isso não ficar só na teoria, vamos ver alguns exemplos bem práticos. A gente está falando de coisas como dispositivos de fixação, gabaritos de medição, modelos físicos e até os milers, que são aquelas folhas de poliéster com os desenhos técnicos impressos. Agora, um ponto de atenção muito importante. Esses auxílios geralmente não se aplicam a materiais a granel. Pense em pós, líquidos, coisas assim. Se por algum motivo for preciso usar algo parecido para esse tipo de material, a regra de ouro é: converse com o cliente primeiro. É fundamental alinhar as expectativas. Ok, com a medição já padronizada pelos auxílios, o próximo passo lógico é garantir que todos os outros requisitos específicos do cliente sejam atendidos. E mais importante ainda, que isso seja documentado. Vamos ver como fazer isso da melhor forma? E aqui tem uma dica de ouro, direta da fonte, destacada como boa prática. Em vez de espalhar a comprovação por vários documentos, a sugestão é criar um registro único para isso. Por quê? Simples, facilita a vida de todo mundo e mostra que a organização está um passo à frente, sendo proativa. E aqui não tem margem para interpretação, né? A citação deixa tudo bem claro. A palavra-chave é deve, não é pode ter, não é se quiser. É uma obrigação manter esses registros. No final das contas, quando o assunto é PPAP, documentação é tudo. E agora o gran finale. Depois de todo esse trabalho, a gente chega no documento que consolida absolutamente tudo, o Part Submission Warrant ou simplesmente PSW. Pense nele como a assinatura final, a declaração oficial de que sim, nós cumprimos tudo. O caminho até essa assinatura final é bem direto, como podemos ver. Primeiro, e isso é meio óbvio, é preciso ter concluído todos os outros requisitos do PPAP. Depois, preencher o formulário do PSW. E por último, mas não menos importante, conseguir a aprovação de alguém com responsabilidade na organização. Agora, vamos aos detalhes que fazem a diferença. A regra de ouro, um PSW para cada número de peça. Simples assim. E se uma peça é produzida em vários moldes ou cavidades ou linhas diferentes, cada uma dessas fontes precisa ser identificada no documento. O nome do jogo é transparência total. E este ponto aqui só reforça o peso dessa assinatura. Não é só um carimbo, de jeito nenhum. Quem assina o PSW está formalmente declarando: eu garanto que os testes estão corretos, que os resultados atendem aos requisitos e que toda a papelada está em ordem. É uma responsabilidade e tanto. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos a um detalhe que pode parecer pequeno, mas que revela o nível de rigor do processo. A informação do peso da peça. E sim, ela precisa constar no PSW. E não é qualquer peso, não.
A exigência é de uma precisão, olha, impressionante. O peso tem que ser em quilogramas, com 4 casas decimais. Exatamente como está aqui. A menos que o cliente diga o contrário, este é o padrão. Mas como se chega nesse número tão preciso? Alguém pode perguntar. Bom, não é só jogar uma peça na balança. Existe um método. Pegam-se 10 peças aleatórias, pesa-se cada uma delas e então se calcula a média. É essa média que vai para o PSW. E claro, existem algumas regras importantes a seguir. O peso é sempre da peça nua, sem embalagem ou protetores, e sempre em quilogramas. Se existem múltiplas fontes de produção, tem que medir pelo menos uma peça de cada uma. Ah, e se não houver 10 peças? Sem problemas, usa-se a média do que estiver disponível. A essa altura, é bem provável que surja a pergunta, mas, afinal, para que tanta precisão no peso? A resposta é, na verdade, bem simples e, de certa forma, até um alívio. Esse dado é usado apenas para análise de peso total do veículo. O mais importante é saber que isso não afeta a aprovação da peça. E com isso, fechamos nosso checklist. Juntando tudo, desde os auxílios de verificação até as 4 casas decimais do peso da peça, a pergunta final fica para reflexão. Será que o processo interno que está em prática hoje garante esse nível de rigor e detalhe em cada submissão? Fica aí o pensamento para levar. Olá! Hoje a gente vai desvendar um guia prático para um desafio bem comum na indústria: as mudanças na produção e, o mais importante, saber exatamente quando é a hora de ligar para o cliente. É aquele equilíbrio, sabe, entre inovar e gerenciar riscos. E a gente vai ver como acertar em cheio. Vamos começar com um cenário que acontece direto. Pensa só, a equipe se superou, melhorou um processo, deixou tudo mais eficiente. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Isso é uma vitória só nossa, aqui dentro, ou é algo que precisa ser formalmente comunicado? Entender essa linha tênue é simplesmente fundamental. Antes de a gente mergulhar nos detalhes, vamos estabelecer a base de tudo. Existe uma regra de ouro que comanda todas as outras. Ela é o verdadeiro alicerce da confiança entre uma empresa e seu cliente. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, vamos direto na fonte. O que a gente vê aqui é o texto oficial que define essa obrigação. E veja bem, não é uma sugestão, não. É um requisito formal, uma diretriz bem clara. E aqui está a frase-chave. É curta e grossa. Qualquer alteração planejada no projeto, no processo ou no local exige notificação. A expressão é deve notificar. Ou seja, não tem espaço para interpretação. Essa é a nossa regra de ouro. Tá, mas qualquer alteração é um termo bem amplo, né? Para facilitar, a gente organizou os gatilhos que disparam a notificação em 4 grandes categorias, que vamos explorar agora. Mudanças na peça em si, na forma como ela é feita, onde ela é feita e nos parceiros da cadeia. Vamos começar pela primeira categoria, que é a mais intuitiva, a mais óbvia. Mudanças que afetam diretamente o produto físico, aquilo que o cliente pega na mão. Os gatilhos aqui são bem diretos. Se for usado um material diferente ou um método de construção que não foi o aprovado antes, tem que notificar. E o mesmo vale para qualquer coisinha que mude na aparência do produto. E olha só, para não dizer que é invenção nossa, tá aqui, direto das tabelas da documentação. Tanto o uso de outra construção ou material, quanto a alteração em atributos de aparência estão listados, preto no branco. Isso só reforça. Mexeu na composição ou no visual da peça é gatilho para notificação. Beleza, vamos para a segunda categoria. Às vezes a peça final parece idêntica, mas o caminho para chegar nela mudou. E adivinha? Isso também importa, e muito. Aqui, a lista é um pouquinho maior. Usar ferramentas novas ou modificadas, esse é um clássico. Mas atenção também para a atualização ou até uma reorganização dos equipamentos no chão de fábrica. Reativar uma ferramenta que ficou parada por 1 ano ou mais, ou até mesmo mudar o jeito de testar um produto. Agora, um ponto que gera muita confusão é a diferença entre atualização e manutenção. Uma atualização que mexe na capacidade da máquina ou na função dela precisa de notificação. Já a manutenção normal, sabe, um reparo, a troca de uma peça que não vai impactar o desempenho, aí não precisa. Essa distinção é crucial. E aquela regra dos 12 meses, como funciona na prática? É simples. Se um ferramental para de ser usado, o relógio começa a contar. Passou 1 ano, se alguém decidir vamos usar de novo, opa, antes de ligar a máquina, a notificação para o cliente se torna obrigatória. Por quê? Porque nesse tempo todo, o ferramental pode ter se degradado, as calibrações podem ter se perdido,
Ou seja, surge um risco novo que precisa ser validado. A terceira categoria é bem direta, mas é uma das que mais passam batida por aí. Onde o produto é fabricado também faz parte do processo que foi aprovado pelo cliente. A regra aqui é: não deixe espaço para dúvida. Se o equipamento ou ferramental de produção é transferido para outro lugar, mesmo que seja para o prédio do lado, no mesmo terreno, isso já é considerado uma mudança que exige notificação. O local importa, gente, e como importa. Para fechar, a nossa quarta categoria, que é sobre o ecossistema inteiro. Porque, as mudanças não acontecem só dentro das paredes da fábrica. Trocou a fornecedor de peças, de materiais ou até de um serviço como um tratamento térmico. Tem que notificar. E o ponto mais importante é este: a responsabilidade vai além. Qualquer mudança que venha de um subfornecedor lá na ponta, mas que possa impactar o produto final, também precisa ser comunicada. E isso fica muito claro aqui. A norma diz que a organização é responsável por quaisquer alterações, incluindo alterações nos fornecedores que afetem requisitos do cliente. Resumindo, a empresa é a guardiã de toda a sua cadeia de suprimentos perante o cliente final. Então, para amarrar tudo, a modificação é só o começo da conversa. Ela abre a porta para a aprovação do cliente e, quase sempre, para a submissão de um novo PPAP, o Processo de Aprovação de Peça de Produção. É um passo essencial na gestão da qualidade. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Com tantos gatilhos possíveis, desde uma simples mudança de material até uma reorganização de máquinas ou a troca de um fornecedor do fornecedor, será que os processos internos estão robustos o suficiente para pescar todas essas mudanças e garantir que nada, absolutamente nada, passe despercebido? Olha, lidar com os requisitos de submissão de um cliente às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? Cheio de idas e vindas que acabam gerando atraso e muita frustração. Mas e se existisse um mapa para esse processo? Nesta análise, a gente vai desvendar um sistema bem simples e direto para entender exatamente o que cada cliente espera. A ideia é garantir que a próxima submissão seja de fato a correta. A pergunta de $1 milhão é: como garantir a aprovação do cliente logo de primeira? Muitas vezes, a resposta não está só nos documentos, mas em falar a mesma língua do cliente. É tudo uma questão de ter um entendimento claro, compartilhado, sobre o que significa evidência. E é exatamente essa estrutura que a gente vai explorar agora. Bom, vamos ao que interessa. Uma submissão, gente, não é só um pacote de documentos, sabe? Ela é a ponte de comunicação mais crítica entre o fornecedor e o cliente. E quando essa ponte falha, quando as expectativas não batem, o resultado é sempre o mesmo: atraso, custo extra e dor de cabeça para os dois lados. Por isso, esse alinhamento não é só importante, ele é a chave de tudo. E aí, para resolver esse problema de comunicação, a indústria criou uma solução padrão, um sistema com 5 níveis de evidência. Pensa nisso como se fosse um dicionário comum para todo mundo que trabalha com submissões. Ele acaba com o achismo e garante que quando um cliente pede um tipo de evidência, todo mundo sabe exatamente o que entregar na prática. Agora, o legal desse slide é que ele resume o sistema todo de uma vez só. A gente tem aí 5 níveis e dá para ver que cada um vai ficando mais rigoroso que o anterior. Isso já dá uma visão geral, um mapa do processo todo antes da gente mergulhar em cada detalhe. Ok, vamos destrinchar cada nível. O nível 1 é o básico do básico, só o certificado e, se precisar, o relatório de aprovação de aparência, o famoso RAA, que valida a parte visual do produto. No nível 2, a coisa já muda um pouco. Entram amostras do produto e alguns dados de suporte. O nível 3, que é o mais comum, exige dados de suporte completos. Já o nível 4 é meio que um coringa, sabe? O cliente define o que ele quer. E por fim, o nível 5 é o mais rigoroso de todos, com uma análise completa lá no local de fabricação. Fica bem clara a escadinha de exigências, né? Beleza. Agora que a gente já conhece os 5 níveis, vamos para a parte mais prática. E quando o cliente não fala nada, não especifica o nível que ele quer, existe um padrão para isso? Pois é, com 5 opções na mesa, qual delas deveria ser o ponto de partida, o padrão? Isso evitaria muita confusão e já estabeleceria uma base para qualquer conversa. E a resposta é nível 3. Isso aqui é o pulo do gato. Se o cliente não especificar nada, a regra de ouro é sempre preparar uma submissão de nível 3. Ou seja, entregar o pacote completo, certificado, amostras e todos os dados de suporte. É o padrão da indústria. Ponto final. Mas claro, toda regra tem sua exceção.
E é fundamental entender que clientes grandes, com processos super bem definidos, muitas vezes criam as próprias regras do jogo, que podem ser bem diferentes do padrão. E olha só, esse slide mostra isso de um jeito perfeito. Enquanto o padrão da indústria é o nível 3, um cliente como a GM, por exemplo, exige o nível máximo, o nível 5 dos seus fornecedores. Isso deixa bem claro porque é tão importante sempre verificar os requisitos específicos de cada cliente. Ok, já entendemos a regra geral e as grandes exceções. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nos detalhes. Porque existem outras nuances ou outros casos especiais que, se a gente entende, domina o processo de vez. Essa citação aqui é ouro, presta atenção. Ela basicamente diz que o representante do cliente é quem manda e pode mudar a regra do jogo. Mas o ponto mais crucial é o seguinte: duas fábricas do mesmo cliente podem exigir níveis diferentes do mesmo fornecedor. O que isso quer dizer na prática? Que verificar localmente não é só uma boa ideia, é obrigatório. E aí surge aquela dúvida: e os materiais a granel, os bulk materials? Eles seguem as mesmas regras ou tem um processo só para eles? É uma pergunta importante porque eles são sim um caso bem especial. Para materiais a granel, a história é um pouco diferente. O mínimo que se precisa é o certificado de submissão de peça, o tal do PSW, e a relação de materiais a granel. E no formulário do PSW tem um jeitinho certo de fazer. Lá no motivo da submissão, marca-se outro e do lado se escreve material a granel. Isso funciona como um alerta, um sinalizador de que um checklist específico foi usado e precisa estar junto no pacote. Ufa, vimos bastante coisa, né? Então agora vamos consolidar tudo. Vamos focar nos pontos mais importantes, aqueles que precisam ficar na cabeça para garantir que as próximas submissões sejam um sucesso. Para fechar, um checklist bem prático, para não esquecer mais. Primeiro, conheça de cor e salteado os 5 níveis de evidência. Segundo, ficou na dúvida? O nível 3 é o padrão. Terceiro, fique sempre de olho nas exceções dos grandes clientes, como o nível 5 da GM. E por último, a regra de ouro que vale mais que todas as outras. Nunca presuma nada. Confirme sempre, diretamente com o representante do cliente, o nível exigido para cada localidade. E para terminar, fica a reflexão. A comunicação com o cliente está realmente alinhada para a próxima submissão? Lembre-se, usar essa estrutura de 5 níveis não é só burocracia. É a diferença entre uma aprovação rápida e um ciclo sem fim de revisões. A clareza e a eficiência começam exatamente aqui. Para quem é da área de manufatura, o termo PPA, ou Processo de Aprovação de Peça de Produção, não é novidade, né? E quem já bateu o olho na tabela de requisitos sabe que ela pode assustar um pouco. Mas hoje, a gente vai desmistificar essa tabela de um jeito que vai ficar bem mais fácil de entender. O nosso roteiro é bem direto, olha só. A gente começa com uma visão geral da tabela. Depois, vamos decifrar os códigos, que são a chave de tudo. Em seguida, a gente entende os 5 níveis de submissão, faz uma análise prática dos 18 requisitos e, para fechar, descobre o que acontece depois que está tudo aprovado. Muito bem, vamos lá. A ideia aqui é simples: pegar essa estrutura que parece super densa e quebrar ela em partes. Partes que fazem sentido, para que todo mundo saiba exatamente o que precisa ser feito em cada etapa do processo. Olhando para essa tabela inteira assim de primeira, é normal se sentir meio perdido. É muita linha, muita coluna, muito código. Mas a promessa é a seguinte: no final dessa nossa análise, cada pedacinho dela vai fazer todo sentido. Pensa nela como o nosso mapa do tesouro para garantir a conformidade com o cliente. Ok, a primeira chave para a gente destravar o entendimento dessa tabela é decifrar os códigos dela. São só 3, e são eles que definem todas as ações que a gente precisa tomar. Vamos ver cada um. E o mais interessante é isso aqui: como tudo, absolutamente tudo, se resume a essas 3 letrinhas, a essas 3 instruções, S, R e o asterisco. Eles são tipo o coração da tabela, ditando o que fazer com cada um dos 18 documentos. Primeiro, o S. S é de submeter. Simples assim. Quando um item tem o S, quer dizer que aquele documento específico precisa ser enviado para o cliente para ele aprovar. E claro, uma cópia tem que ser guardada internamente, sempre. Agora, o R. R de reter. Nesse caso, não precisa enviar nada proativamente. A organização só precisa manter o documento bem guardado, arquivado, prontinho para ser apresentado se o cliente pedir. É como ter a lição de casa feita na mochila, sabe? Se o professor pedir para ver, tá na mão.
E por último, o asterisco. Ele é uma espécie de híbrido. A regra é reter o documento, igualzinho no caso do R, só que com um detalhe. A obrigação de submeter para o cliente se e somente se houver um pedido específico para aquele item. Bom, com os códigos decifrados, a gente pode ir para a próxima camada de complexidade, que são os 5 níveis de submissão. Uma boa forma de pensar nisso é como se fossem diferentes níveis de rigor que um cliente pode exigir. Essa tabela resume bem como o rigor vai aumentando. O nível 1, por exemplo, é basicamente uma autocertificação. Só precisa enviar o Certificado de Submissão de Peça, o famoso PSW. Já o nível 3, que é o mais comum de todos, exige a papelada completa, com amostras e tudo. E o nível 5? Bom, aí é uma auditoria completa na fábrica. O nível só determina o quão de perto o cliente quer olhar o processo. Agora que a gente já entende a estrutura, os códigos, os níveis, vamos, finalmente, mergulhar nos 18 requisitos. Mas calma, sem pânico, a gente vai agrupar eles em categorias lógicas para ficar bem mais fácil de digerir. O primeiro grupo, que vai do 1 ao 4, é a base de tudo, o projeto. Aqui entram os registros de design, os documentos de qualquer alteração de engenharia e, claro, a aprovação formal do cliente. É aqui que se garante que todo mundo está na mesma página sobre o que exatamente vai ser produzido. Seguindo em frente, os requisitos de 5 a 8. O foco aqui muda do o que para o como a peça é feita. Isso inclui o fluxograma do processo, os FMAs, que são aquelas análises para a gente se antecipar a possíveis falhas, e o plano de controle. Basicamente, é um manual de instruções de como fabricar a peça e como garantir a qualidade em cada etapa. Do 9 ao 12, a conversa é sobre dados, números. É aqui que a gente prova, com evidências, que a peça atende a todas as especificações. Isso significa mostrar resultados dimensionais, testes de materiais, estudos que comprovem a capacidade do processo, enfim, são as provas concretas de que o trabalho foi bem feito. Para fechar, o último bloco, do 13 ao 18, que cuida da validação final. É a hora de mostrar as amostras físicas do produto, os relatórios de aparência e o documento que praticamente sela todo o processo, o Certificado de Submissão de Peça, o PSW. Ele é a declaração final de que está tudo conforme o combinado. Mas olha, a aprovação do PPAP não é a linha de chegada. Na verdade, é o tiro de largada para a produção em massa. Então, a pergunta é, o que acontece depois que o cliente dá o OK? Essa citação da norma diz tudo. É a chave para entender o pós-aprovação. O PPAP não é sobre fazer uma única peça perfeita. É sobre a promessa de que todas as peças dali para frente vão ter exatamente a mesma qualidade e conformidade. Então, quais são as responsabilidades depois do sinal verde? A principal é o monitoramento contínuo. A organização precisa garantir que cada peça que sai da linha de produção atenda aos mesmos padrões daquela amostra que foi aprovada. Há aí um detalhe importante sobre o nível 1. Nesse caso, a submissão já é considerada aprovada, a não ser que o cliente diga o contrário. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Depois de entender a estrutura, os códigos, os níveis, a grande pergunta que fica é: a documentação do processo está realmente organizada, completa e preparada para qualquer nível de análise do cliente? Fica aí a reflexão. Olá! Depois de toda aquela preparação de revisar cada detalhe, o pacote PPAP finalmente vai para o cliente. E aí, começa aquela espera, né? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar o que acontece exatamente depois desse envio. Pois é. Essa é a pergunta que fica na cabeça de muita gente. É o momento da verdade, sabe? Onde todo aquele trabalho de desenvolvimento e validação é colocado à prova. Então, bora mergulhar nisso. Basicamente, depois que o PPAP é submetido, ele pode seguir por 3 caminhos. Cada um deles tem suas próprias regras, ações e, claro, consequências. Vamos dar uma olhada em cada um para não sobrar nenhuma dúvida. Olha, essa tabela já dá pra gente um mapa geral excelente. Pensa assim. Aprovado é o sinal verde, pode seguir. Aprovação interina é tipo um sinal amarelo, sabe? Vá com cuidado. E rejeitado, bom, aí é o sinal vermelho. Fica com essa imagem na cabeça que a gente vai detalhar cada um agora. Vamos começar pelo melhor cenário de todos, aquele que todo mundo corre atrás, a aprovação completa. Então, o que significa aprovado na prática? Significa que deu tudo certo.
A documentação, as medições, os testes, tudo bate com o que o cliente pediu. É a confirmação final de que o processo de produção é capaz, é estável. E isso, claro, se traduz em confiança e, bom, em dinheiro entrando. E este é o ponto-chave, a consequência mais importante de todas. Um status aprovado não é só um carimbo de qualidade. É a licença oficial para começar a enviar as peças em volume de produção, seguindo o cronograma do cliente. O sinal está verde, é só acelerar. Certo. Agora vamos para o segundo caminho, que é um pouquinho mais complexo. A aprovação interina não é um sim definitivo, mas também não chega a ser um não. É mais um sim mais. Esse status é uma permissão para enviar as peças, só que com restrições bem claras. Ou é por um tempo determinado ou por uma quantidade específica de unidades. É tipo uma solução temporária, sabe? Para manter a linha do cliente rodando enquanto os problemas são resolvidos internamente. Mas, não é tão simples assim. Ninguém consegue uma aprovação interina do nada. É preciso mostrar duas coisas. Primeiro, que a causa raiz do problema foi encontrada. E segundo, que existe um plano de ação bem definido e, claro, aprovado pelo cliente para corrigir tudo. E aqui está o pulo do gato. A aprovação interina é uma ponte, não é o destino final. O grande objetivo continua sendo corrigir o problema de vez e submeter o novo PPAP para aí sim conseguir o status aprovado. E para não deixar nenhuma dúvida no ar, a norma é bem direta sobre isso. A gente destaca essa citação aqui que é fundamental. A aprovação interina não é a mesma coisa que aprovado. Essa é uma distinção super importante, tanto para a gestão da qualidade quanto para a comunicação com o cliente. E tem uma consequência bem clara se as coisas derem errado. Se o plano de ação não for cumprido no prazo ou na quantidade combinada, o status muda na hora para rejeitado. A pressão para resolver o problema é bem real. O que nos leva diretamente para o terceiro e último caminho. O cenário que todo mundo tenta evitar, a rejeição. Um status de rejeitado não tem meio termo. Significa que a submissão do PPAP ou as peças ou os dois não atenderam aos requisitos do cliente. Não tem o que interpretar aqui. É uma parada obrigatória. A consequência é imediata, paralisação total. E isso pode gerar custos enormes, com linha parada e retrabalho. Nenhum envio de peça de produção pode ser feito. A organização precisa voltar para a prancheta, corrigir tudo o que for preciso e submeter um novo PPAP para aprovação. Ok, a gente já viu os 3 resultados imediatos da submissão. Mas a responsabilidade não acaba quando o PAP é aprovado, não. Vamos ver o que acontece a longo prazo, falando sobre a retenção de registros. Esse número aqui é a chave de tudo. A regra geral para guardar os registros do PPAP é bem simples, mas rigorosa. É o tempo de vida da peça mais um ano calendário inteiro. Então, vamos traduzir isso. Enquanto a peça estiver sendo produzida e fornecida, todos os registros do PPAP têm que ser mantidos. E mesmo depois que a peça sai de linha, vira inativa, os registros ainda precisam ficar arquivados por mais um aninho. E aqui tem uma situação bem prática. O que fazer quando uma peça fica obsoleta e é trocada por uma nova? A orientação é garantir que os registros importantes, como por exemplo o certificado de um material que não mudou, sejam transferidos ou pelo menos mencionados no novo arquivo PPAP. Isso economiza retrabalho e mantém toda a rastreabilidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender o status do PPAP é super importante para o agora, mas gerenciar os registros direitinho é se preparar para o futuro, para as auditorias, para a rastreabilidade. A pergunta que fica é: será que os processos da organização estão fortes o suficiente para aguentar o ciclo de vida completo do PPAP? Já parou para pensar como é que a gente garante que cada parafuso, cada painel, cada pecinha em produtos super complexos, tipo um carro, seja simplesmente perfeita? Como é que fabricantes e fornecedores conseguem falar a mesma língua quando o assunto é qualidade? A resposta para isso está em 4 letrinhas: PPAP. Então, nessa análise, a gente vai fazer um tour guiado pelo manual do PPAP. Vamos começar entendendo o que é o PPAP, claro. Depois, a gente mergulha nos 2 documentos que são, assim, o coração do processo. O certificado PSW, lá no apêndice A, e o relatório RAA, no apêndice B. Depois, a gente dá uma passada rápida pelos outros apêndices e, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso é a grande chave para a qualidade. Bom, vamos começar pelo básico, né? Primeira parte. Afinal, o que é exatamente o PPAP? Bora decodificar esta que é a linguagem universal da qualidade na indústria.
Olha, muita gente pode ouvir PPAP, ou Processo de Aprovação de Peça de Produção, e pensar que é só burocracia. Mas, na verdade, é muito mais legal pensar nele como um passaporte para o produto. É um processo super padronizado que garante que fabricantes e fornecedores estão na mesma página, alinhadíssimos sobre o projeto e a produção. Isso evita um monte de erro e garante que a comunicação seja clara desde o comecinho. E o coração de todo esse processo está nos seus apêndices, que vão de A a H. Cada um deles funciona como se fosse um capítulo nesse passaporte, com um propósito de verificação bem específico. É essa estrutura que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então vamos lá para a segunda parte. Se o PPAP é o processo todo, o apêndice A, que traz o certificado PSW, é tipo o documento mais importante, é o passaporte oficial da peça. O PSW é o documento mestre, sabe? É nele que o fornecedor junta todas as informações cruciais e, basicamente, declara para o cliente, olha, tá aqui, a peça tá pronta e atende a absolutamente tudo que a gente combinou. E para a gente entender melhor o PSW, dá para quebrar ele em 3 partes principais. Primeiro, as informações da peça, que é tipo a identidade dela. Segundo, os detalhes de fabricação e do cliente, que contam de onde ela veio e para onde vai. E, por último, a parte de submissão e declaração, que é onde a promessa de qualidade vira um documento oficial. E aqui a coisa fica bem interessante. Olha só o nível de detalhe. Na seção de informações da peça, ali nos campos 3 a 10, eles capturam tudo, até o peso exato em quilos com 4 casas decimais. E por que tanta precisão? Bem, imagina um efeito num carro se 1000 pecinhas pequenas tiverem cada uma só 1 graminha a mais do que o esperado. No final, é 1 quilo extra que ninguém planejou, e isso pode afetar equilíbrio, consumo, até a segurança. É por isso que cada detalhezinho importa. Logo em seguida, dos campos 11 a 14, vêm as informações da organização e do cliente. Isso aqui é absolutamente crucial para a rastreabilidade. Pensa só, se dá algum problema anos depois do produto estar no mercado, dá para rastrear aquela peça até a fábrica exata e o dia em que ela foi produzida. É uma rede de segurança fundamental. Aí a gente chega no ponto-chave, ali nos campos 18 a 21. É aqui que o fornecedor diz por que está submetendo a peça e, o mais importante, ele resume os resultados de todos os testes, dimensionais, de material, de performance, tudo. É um resumo geral que dá para o cliente um panorama bem rápido se a peça está conforme ou não. E aqui, gente, é a hora da verdade. O campo 27, a declaração. É aqui que uma pessoa autorizada lá do fornecedor assina e certifica, legalmente, que a peça atende a todos os requisitos do cliente. Isso não é só uma assinatura, é uma promessa, é um ato de responsabilidade que sustenta toda a cadeia de suprimentos. Certo, a parte técnica está garantida, mas e a aparência? E aquilo que a gente vê e toca? É aí que entra a nossa terceira seção, o apêndice B e o relatório RAA, que é focado em aprovar justamente a aparência e o toque. O RA, ou Relatório de Aprovação de Aparência, entra em cena quando o visual da peça é super importante. Pensa nos painéis da porta de um carro, nos botões do painel, no tecido dos bancos. Tudo aquilo que quem compra o produto vai ver e tocar precisa ser perfeito. E é esse documento que garante isso. Bem parecido com o PSW, o RAA também começa com a identificação básica, lá nos campos 1 a 10. Isso é para conectar a aparência da peça com o produto final, tipo o modelo do carro, e também com o lugar onde ela foi feita. Assim, todo mundo sabe que a peça certa está sendo avaliada para o produto certo. É aqui que a coisa fica quase científica, sabe? A ciência da aparência. Nos campos 12 a 15 são registrados dados colorimétricos super precisos. Não é só cinza, é um tom de cinza exato, medido com aparelho e tudo. A textura da superfície também é especificada. Isso garante que um painel de porta feito em janeiro tenha a mesmíssima aparência de um feito em junho. É fundamental para a percepção da marca. Beleza, agora a bola passa para o cliente. No campo 20, ele vai avaliar formalmente a aparência da peça, comparando cor, brilho, acabamento, tudo, com a peça padrão, uma peça mestre. É nesse momento que um julgamento que poderia ser subjetivo vira uma decisão objetiva, aprovado ou rejeitado. E para fechar com chave de ouro, o campo 25 é a assinatura do representante do cliente. Esse é o selo final de aprovação. Se o PSW era a aprovação técnica do fornecedor, a assinatura no RAA é a aprovação estética do cliente.
A peça não só funciona bem, ela também tem a aparência perfeita. Mas calma, o PPAP não para por aí no PSW e no RAA. Na nossa quarta parte, vamos dar uma passada rápida nos outros apêndices, do C até o H, que cuidam de requisitos mais técnicos e específicos de cada setor. A gente pode pensar no resto dos apêndices de duas maneiras. Primeiro, tem aqueles que fornecem as provas técnicas. Os apêndices C, D e E trazem todos os dados brutos dos testes que comprovam o que foi declarado lá no PSW. São as evidências concretas. E segundo, tem os apêndices que atendem a necessidades super específicas. Por exemplo, um pneu tem exigências de segurança e durabilidade totalmente diferentes de um lote de óleo lubrificante, né? É por isso que existem os apêndices G para pneus e F para materiais a granel. Nada fica de fora. E essa especialização toda mostra o quão profundo e detalhado é o processo. A gente vai desde planilhas cheias de resultados de testes de desempenho, no apêndice E, até checklists para materiais como óleos e graxas, no apêndice F. Cada formulário foi pensado para capturar um aspecto único da qualidade, sem deixar nada ao acaso. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão, a chave para a qualidade. Afinal, por que o PPAP é tão importante? Olha, se tem uma coisa para a gente guardar de toda essa documentação, de todos esses detalhes, é isto. O PPAP é a base da confiança e da segurança na fabricação moderna. Simples assim. No fim das contas, o ponto crucial é o seguinte: o PPAP garante que os fornecedores realmente entendam o que precisa ser feito. Ele ajuda a prevenir erros e defeitos antes que aconteçam. Isso constrói confiança na cadeia de suprimentos, garante que as peças sejam sempre consistentes e, o mais importante de tudo, forma base para a segurança do produto final que chega nas mãos das pessoas. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a indústria ficando cada vez mais automatizada e as cadeias de suprimentos mais e mais complexas, como será que esse processo de verificar a qualidade e a confiança vai precisar evoluir? A resposta para essa pergunta vai, com certeza, definir a próxima geração da excelência na engenharia.